Declaração de guerra contra o povo muçulmano, principalmente os xiitas, é assim que classificou o presidente, atual presidente do Irã, os ataques que eles sofreram, que o Irã sofreu, um ataque conjunto de Israel e também Estados Unidos com o território iraniano nesse último sábado, dia 28 de fevereiro, que levou, além da morte de diferentes generais, também a morte do líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei. Vamos falar um pouquinho sobre isso, falar sobre a eleição que nós tivemos aí de um líder supremo interino, até que se defina quem vai ser o líder supremo definitivo, falar sobre essa pressão dos Estados Unidos sobre o território do Irã, o que isso representa, por que Israel atacou conjuntamente, vamos dar uma conversada sobre isso e tentar observar que quadros a gente terá para o futuro com toda essa situação. Você gosta desse tipo de conteúdo? Já sabe, se inscreve no canal para receber vídeos como esse que saem aqui semanalmente, tá? Comenta, compartilhe, para a gente poder também estar chegando a mais pessoas e poder aumentar essa comunidade que gosta de falar sobre geopolítica. Dito isso, vem comigo para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, pensar sobre isso, à luz dos últimos fatos que ocorreram lá no território do Oriente Médio. Vem comigo. Pessoal, começa com essa reportagem. O presidente do Irã diz que morte de Khamenei é declaração de guerra contra o povo muçulmano. Isso é o primeiro ponto, um ponto importante. Estados Unidos e Israel travam guerra contra o Irã desde sábado. E a guerra continua, tá, pessoal? Tanto que na manhã desse domingo a gente tem ataque dos dois lados, já mostro para vocês. O ataque foi importante para principalmente os Estados Unidos e Israel, porque levou à morte, além de chefes militares iranianos, o Ali Khamenei, que é o líder supremo, ou era o líder supremo até o dia de ontem. O presidente do Irã afirmou nesse domingo, dia 1º, que a morte do líder supremo, Ali Khamenei, é sim uma declaração de guerra contra os muçulmanos. E ele também fala, pessoal, em vingança legítima contra Estados Unidos e Israel. O assassinato do grande comandante da comunidade islâmica é uma guerra aberta contra os muçulmanos, especialmente os xiitas em todo o mundo. A República Islâmica do Irã considera a vingança e a responsabilização dos autores e mandantes desse crime um dever e um direito legítimo, afirmou ele em pronunciamento oficial, lamentando a morte de Khamenei. É importante fazer um parênteses aqui, pessoal. Quando ele fala de povo muçulmano, está falando de uma grande comunidade, uma das maiores religiões do mundo, a religião muçulmana. Na religião muçulmana a gente tem algumas divisões. A comunidade xiita a qual ele se refere é muito forte, principalmente no Irã, o país onde a maioria dos xiitas, dos muçulmanos xiitas, se concentra. Nesse sentido, ele conclama essa população a essa guerra contra os Estados Unidos por esse ataque, que, na visão dele, foi um ataque gratuito contra o território iraniano, e é claro que isso, sem dúvida nenhuma, vai gerar grande repercussão sobre esse território, sobre essa região. Ali, vizinhos ao Irã, você tem outras comunidades muçulmanas, mas a maioria não é xiita, tá? Então, o Irã também tem algumas situações delicadas a travar ali dentro do próprio Oriente Médio. A gente sabe que o Irã é uma força importante motriz ali dentro do território do Oriente Médio, mas ele tem também algumas rusgas históricas. A Arábia Saudita é um grande país nesse sentido que mostra isso, que apesar de ser muçulmano, tem um outro viés, uma outra linha e é, de alguma forma, uma aliada dos Estados Unidos. Quando a gente olha o mapa das regiões que nós temos ali, ao lado oeste do território iraniano, todos os países praticamente têm bases ou mantêm tropas dos Estados Unidos, gerando ali um certo cerco contra o Irã. O Irã meio que ficou isolado nesse contexto. Então, ele hoje tem uma fragilidade muito grande de conseguir defender seu próprio território, sem dúvida nenhuma, além das constantes dificuldades econômicas, porque passa, apesar de ser um dos grandes produtores de petróleo do mundo, o Irã ele tem dificuldade de negociação a nível internacional, porque sofre sanções dos países europeus, dos Estados Unidos, sanções econômicas importantes que estrangulam sua economia. Também associado a isso, a gente tem os recentes abalos internos por conta desse estrangulamento que geraram aumento da inflação, desvalorização do real, que é a moeda que se tem lá no Irã. Isso gera pressão popular, pressão sobre as pessoas mais pobres, gera desigualdade, gera fome, gera pressão popular por meio de manifestações e grande parte da população quer sim uma modernização do sistema político, quer sim a troca do sistema, quer mais liberdade. Então, esse momento é um momento de fato de fragilidade dos ayatollahs. Por quê? Porque parte dessa população que já cresceu, que já nasceu, já com o Ali Khamenei no poder, nem experimentou o que se tinha antes disso. Então, o que eles têm de referência é só o que eles vivenciam hoje no dia a dia. E essa experimentação de
um país com muitos problemas sociais é delicada, tá? Então, o que se busca é mais liberdade por parte da população, principalmente os mais jovens. Só que o regime sempre controlou com mão de ferro essas manifestações, como a gente viu recentemente, o que aconteceu com um número enorme de pessoas perdendo a vida nas manifestações e na repressão do governo. Mas, para além disso, a gente tem aqui coisas importantes que a gente precisa levar em consideração. Por que que os Estados Unidos estão se aliando a Israel? Qual o interesse de Israel nesse ataque? Vamos lembrar que a gente já teve uma guerra entre Israel e o Irã recentemente, né? Tanto que os dois se atacaram mutuamente. Fruto, obviamente, de tudo que está acontecendo no contexto da guerra em Gaza, a guerra que envolve o povo israelense e o povo palestino. Israel acusa o Irã de ser um dos financiadores dos grupos ali que ele considera e que parte do mundo considera como grupos terroristas que atacam Israel, que supostamente o Irã ele financia esses grupos. E a decisão de Israel, desde o início desse último conflito com o povo palestino, era, de alguma forma, destruir, ou pelo menos, se não puder destruir, desarticular esses grupos em diferentes lugares, como o Hezbollah, como a Guarda Revolucionária no Irã, de alguma forma criar ali condições para conseguir se defender, repelir ou mesmo suprimir esses grupos militares que geram algum risco para Israel. Os Estados Unidos, como um país que tem uma relação diplomática, uma relação de proximidade muito grande com Israel, também tem interesse em conter esse suposto avanço da criação dessa bomba nuclear. Tanto que os Estados Unidos acusam o Irã de ter mais de 400 quilos de urânio enriquecido em minas que estão escondidas no subsolo, claro que sem provas para isso. O ataque também tem esse pano de fundo, a não possibilidade do Irã poder estar fazendo ou desenvolvendo seu programa nuclear para chegar à criação de uma bomba nuclear. E por que que o Irã criaria uma bomba nuclear? Obviamente, como ele tem inimigos geopolíticos ali próximo deles, e o grande inimigo, sem dúvida nenhuma, é Israel, o receio que o desenvolvimento de uma arma com essa potência poderia gerar para a região num possível ataque do Irã contra Israel. Então nós temos vários elementos aqui importantes reunidos aqui. Mas dito isso, feito esse contexto, vamos voltar ali para a gente poder ver o que está acontecendo na região. Pessoal, pouco antes do pronunciamento do presidente, a agência estatal iraniana tinha afirmado que o presidente está saudável, em segurança, porque havia também dúvida se ele estava vivo, né? Khamenei foi morto em um bombardeio coordenado entre Estados Unidos e Israel contra o complexo presidencial onde ele estava na madrugada de sábado, dia 28. A morte foi confirmada pelo Irã apenas horas depois, já no final da noite, após os Estados Unidos já ter confirmado, Israel já ter confirmado, então demorou bastante tempo, tá? O governo do Irã e sua mídia estatal confirmaram a morte do Ayatollah Ali Khamenei nesse sábado. O presidente Donald Trump havia anunciado mais cedo que o líder supremo do Irã foi morto durante um bombardeio, tá? Além disso, a gente já tem a eleição do sucessor, tá? Pelo menos o interino. O Ali Reza Araf é eleito líder supremo interino do Irã para substituir nesse momento Ali Khamenei, tá? O Ayatollah Ali Reza Araf foi eleito hoje como líder supremo interino do Irã para comandar o novo processo de escolha de um novo comandante para o país, informou a agência Reuters e as agências iranianas. O anúncio ocorre um dia após a morte de Ali Khamenei, durante ataques do Irã coordenados entre Estados Unidos e Israel. E aí, Araf foi eleito chefe do Conselho de Liderança do Irã, com a tarefa de comandar o processo de escolha de um novo líder supremo. Então, não se tem certeza se ele vai ser o novo líder supremo, tá, pessoal? Por enquanto é interino. Araf foi nomeado como membro jurista do Conselho, um órgão que também é temporário, encarregado de cumprir o papel atribuído ao líder supremo até que a Assembleia de Peritos eleja um novo líder. Não se sabe quanto tempo isso vai demorar, só para deixar claro. O líder supremo temporário era membro do clérigo do Conselho dos Guardiões. Agora, Araf fará parte do Conselho ao lado do presidente e do chefe do judiciário. O sistema iraniano de poder reúne líderes eleitos, clérigos nomeados e militares. Tá? Existem conselhos não eleitos que exercem imenso poder e que são monitorados por órgãos eleitos ou semi-eleitos. O líder supremo Ali Khamenei estava no topo dessa hierarquia política e militar no Irã. Foi nomeado de forma vitalícia, ou seja, até o fim da vida, em 1989 pela Assembleia dos Peritos, que é o que vai acontecer agora com a eleição do novo líder, tá, pessoal? Que vai ficar até o fim de sua vida na liderança. Claro, se não houver alguma reforma, mudança política interna. Ayatollah Ali Khamenei reuniu o poder direto ou indireto sobre todos os assuntos do Estado, da política interna à externa. O artigo 110 da Constituição iraniana descreve que os deveres e poderes do líder supremo são quase que
totais, né? A Assembleia dos Peritos é composta por 88 membros e ela que vai definir quem será o novo líder definitivo, o novo líder supremo do Irã, tá? Israel faz novos ataques contra o Teherã, Irã responde com mísseis em Tel Aviv e em Jerusalém, e 7 pessoas morrem nesses conflitos, isso no domingo, nesse domingo de manhã. A gente tem a tendência que isso continue, tá, galera, nas próximas horas, já que, infelizmente, não está resolvida essa situação envolvendo os dois países, tá? Então, colunas de fumaça são vistas em Teherã após nova onda de ataques de Israel. Então, dentro de Israel atacou novamente o Irã nesse domingo e foi atacado de volta, tá? Então, o Irã tem respondido. É claro que o Irã, apesar de ser a 16ª maior força militar do mundo, ele não está no mesmo nível das forças nem israelenses, nem norte-americanas. Invadir o território, tomar o poder, é uma coisa totalmente inviável para os Estados Unidos e para o Irã, até porque as condições do relevo e da estrutura do relevo são bem diversas quando a gente pensa no caso do Irã. Não é simples, é complicado. E também não era esse o objetivo inicial, né? O objetivo que se tinha era, de fato, matar o líder supremo para que houvesse a possibilidade de uma insurreição popular e isso gerasse uma mudança no regime. A gente vai ver os próximos episódios, acredito muito pouco possível que haja essa insurreição e que mude muita coisa com relação à população, à liderança política, melhor dizendo. Muito provavelmente, quem for eleito próximo líder supremo também deve seguir uma linha parecida com a de Ali Khamenei. Claro que pode sim haver algumas aberturas, algumas mudanças, até porque a gente não sabe quem irá seguir, mas a gente não precisa esperar grandes mudanças, o mundo não precisa esperar grandes mudanças nesse sentido. É claro também que os Estados Unidos eles dão um recado ao mundo. O ataque não só à Venezuela, o ataque ao Irã, possível ataque também a Cuba, são diretamente recados para o mundo de que, nesse momento, dependendo do que quiserem, eles querem ser ouvidos e querem que se faça aquilo que eles estão colocando. Então, infelizmente, a situação hoje é essa para o mundo. Um mundo de instabilidade. Professor, como a China vai se comportar diante disso? Como a Rússia, são aliadas do Irã, se comportarão diante disso? Já condenaram o ataque, tá? E já condenaram veementemente. Mas não há interesse suficiente para haver um grande conflito envolvendo essas nações contra os Estados Unidos por conta desses ataques, tá? É óbvio que isso legitima também possíveis ataques. O que a Rússia está fazendo com a Ucrânia está legitimado por todas as ações norte-americanas, e o que possivelmente a própria China pode fazer com Taiwan também está legitimado. Como que seria condenado pelos Estados Unidos possíveis ataques como esses se eles fazem esse tipo de ação? É delicado, né? Então o que a gente vê é um mundo, no momento, bem instável, bem perigoso, bem delicado, que sem dúvida nenhuma precisa ser analisado com cuidado, tá? Então, o que a gente tem nesse momento é um cenário extremamente delicado, um cenário bem nebuloso, bem cinzento do que vai ser a geopolítica internacional nos próximos meses, nos próximos anos, quem sabe. Outra coisa importante é levar em consideração, pessoal, que teremos uma eleição nos Estados Unidos. Nada disso está sendo feito à toa. Há sim uma avaliação do peso disso a longo prazo, do peso disso como ação estratégica para não perder essa próxima eleição. Não é eleição presidencial, mas é uma eleição importante que vai eleger o legislativo. E é claro, se o partido do Donald Trump perder a maioria, isso pode representar uma grande dificuldade de gerir o país até a próxima eleição presidencial. Então, tudo está sendo calculado e pensado, só que, é claro, esse tipo de ação, apesar de ser calculada, tem um risco enorme. Veremos aí o que teremos nos próximos capítulos. Mais uma vez, se você gosta de conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal para não perder vídeos como esse que saem aqui semanalmente. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.